Olá a todos! O poder dos seus pensamentos. Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Eu e o Jonathan vamos falar sobre o que o pensamento faz, de onde ele vem, o que ele cria, o que ele atrapalha. Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo e participem também. Vou chamar o Jonathan para a gente começar. Jonathan, bem-vindo! Tudo bem? Para o Boa nosso tarde. bate-papo hoje, o poder dos pensamentos. Isso é bacana, interessante esse tema. E, e aí, se apresenta rapidinho. Sou o Vitor Aguiar, trabalho com o Tantra como uma ferramenta de despertar da consciência já há mais de 15 anos. E aí o convite nesse bate-papo é para que a gente comece a pensar fora da caixinha e ver outros caminhos possíveis para, né, guiar a nossa trajetória. E você, Jonathan? Vamos pensar sobre o pensamento, né? Pensar e falar sobre o pensamento. Então, eu sou o Jonathan, fisioterapeuta e terapeuta transpessoal. Trabalho com técnicas que integram o corpo, a mente, as emoções e o espiritual também, entendendo o ser humano de uma forma integral, né? Então, o pensamento é um tema muito presente dentro das terapias, né? Dentro do sistema holístico, integrativo, porque geralmente a maior parte dos conflitos que a gente vai tendo na vida vem de pensamentos, julgamentos, juízos de valor, né, que a gente vai atribuindo e aí vai se perdendo ou se achando, né, Vitor, dentro desses Sim. pensamentos. Então, realmente é um tema bem interessante de abordar alguns aspectos e a gente também tem a proposta de tentar trazer algum ponto que ajude a pessoa que está assistindo a gente, né, quem está entrando aí na live, que consiga cuidar um pouquinho disso sozinho, né? Sim. E Sim. caso não consiga, né? Sempre a gente está recomendando assim procurar uma ajuda, né? É sempre bom quando você não consegue se resolver nas suas questões procurar a ajuda de um terapeuta, né? Sim, porque hoje em dia também, assim, pós-pandemia, né, já se é sabido que o nível de pessoas que debilitaram sua saúde mental cresceu absurdamente. E isso tem a ver com os pensamentos, né? Porque se você passa o seu dia com pensamentos negativos, com pensamentos destrutivos, isso vai criar uma realidade no seu corpo também e na sua vida. Então, o poder do pensamento, ele é tanto para construir como para destruir, né? Quem faz a escolha? Você. E aí a gente vai discorrer durante esse bate-papo que é o pensamento, né? Como é que ele chega até você sem pedir licença, ele simplesmente invade a sua mente e muitas vezes você não tem consciência do que está pensando, né? Você só sabe que está ali num looping de pensamentos. Vem um, vai outro, vem um, vai outro. E nem se é E, de seu, né? repente, você não consegue se livrar deles, né? Eles te aprisionam ali na tua cabeça, não dorme, e aí aquilo fica, né? Como isso acontece? E o pensamento, Vitor, pode ser que eu tenha um pensamento que não é meu, que é de outra pessoa. Sim, sim. Na maioria das vezes, na verdade, os pensamentos, eles são ondas, né? São ondas que estão no ar e nós captamos essas ondas, né? A nossa mente é como
se fosse a antena parabólica, né? Aberta para o campo de ondas que existem na Terra como possibilidades de materialização, né? Possibilidades de realização. Então, como é que a gente experimenta a vida, né? Como é que a gente cria coisas, né? Como é que eu tenho esse celular, ou eu tenho esse chocolate, essa garrafa, né? Tudo começa com um pensamento, né? Eu quero um celular. E aí a tua mente começa a criar qual vai ser o celular, a cor. Então, isso é o pensamento, né? Depois você vai partir para a ação para que esse celular chegue até você. Então, o processo de materialização parte do pensamento. Você captou esse pensamento no campo, né? E trouxe ele para dentro da sua mente. Só que se você não tem consciência desse processo, você capta sem perceber e aprisiona o pensamento e depois não sabe se livrar dele. E aí, às vezes, o pensamento ele não é da melhor qualidade, porque a gente vive num mundo, né, onde existe uma dualidade, né, o bom e o mal. Então, um pensamento bom, por trás tem um mal. E às vezes a gente capta o mal e não consegue ver o lado bom, sabe? Fica preso no lado ruim. Então, isso que vai fazer você ter a habilidade de perceber o seu pensamento, filtrá-lo e fazer com que ele seja benéfico para a sua realização ou não. Então, muitas das vezes, os pensamentos eles são intrusos, eles chegam invadindo a sua cabeça e você precisa ter consciência. Ok, o que eu faço com esse pensamento? Ele é útil para a minha vida, ele é útil para o que eu estou vivendo agora, porque às vezes vem pensamentos que não tem nada a ver com o que você está vivendo naquele momento, né? Pode ser, às vezes, alguma ideia que você pode desenvolver lá para frente. Mas aí você pega essa ideia, anota, deixa lá guardadinha, não mistura com o que você está vivendo na atualidade, para que isso não te cause uma confusão mental. A maior parte dos casos de confusão mental, de falta de clareza, é porque os pensamentos se misturam na cabeça e você não sabe o que fazer com eles, né? Então, o pensamento ele invade através de uma captação, né? Você capta pela sua mente. O que você vai fazer com ele? Isso. Analisar. Esse pensamento faz parte de um processo que eu estou vivendo agora? Ele contribui ou ele destrói, né? O que eu estou querendo construir? Se não for contribuição, deixa ele embora. Nem dá atenção. Por quê? Porque o que você foca e o que você dá atenção cresce. E o pensamento, ele cresce na sua cabeça porque você está dando atenção a ele. Porque qual é o objetivo dessa atenção? Você realizar. Se você fica só pensando e não realiza, ele ao invés de contribuir, ele vai destruir o teu processo de criação. E aí da onde vem a síndrome do macaco tagarela, né? Assim, tipo, aquela coisa que não para. Seu pensamento é 24 horas. E aí nem às vezes né, remédios para dormir não fazem efeito. Porque você não está sabendo controlar aquilo que chega até a sua cabeça. Então, o processo é captação do pensamento, identificação se esse pensamento vai ou não contribuir para o que você está vivendo ou para o que você quer construir e reter esse pensamento para que depois você possa agir, porque também não adianta você ficar só pensando. O pensamento serve para identificar a vida que você vai ter a partir do momento que você identifica que ele está contigo. Porque o próximo passo é a realização, é o movimento, é a ação. Para que então você tenha a experiência na matéria. Então, esse processo, ele precisa estar consciente. Para quê? Para que quando um pensamento que não faz parte desse momento que você está vivendo chegar, você manda ele embora. Manda ele embora como? Não prestando atenção, não dando força. Olha só um pensamento que passou pela minha cabeça agora. Por quê? Talvez muita gente pode confundir consciência, que a gente está falando aqui,
com pensamento, porque parece que é a mesma coisa, Sim, mas não é. O que a gente está querendo dizer é você observar o seu pensamento, né? Existe um observador interno que sabe tudo que está acontecendo. Então eu estou aqui isso. falando e eu tenho um observador me observando falar. Sou eu mesmo, mas é uma outra parte de mim. Inclusive é uma parte até mais sábia, né? É uma parte divina. Então, quando a gente fala, né, ter consciência dos pensamentos, é isso. Porque o próprio pensamento já é a consciência. Ela é um tipo de consciência. Se você pensa, todo mundo pensa alguma coisa, né? Inclusive a mente, ela não para, né? Como você mesmo falou, o tempo todo pensando, julgando, analisando, comparando, né? Então, pensamentos são ondas de informação, ondas eletromagnéticas pelo cérebro de informação que a gente vai associando, captando, né, do ambiente, dos órgãos dos sentidos, da visão, dos próprios sentimentos, né? Aí o sentimento vai se transformando na cabeça. Eu vou analisando, Sim. ficando assim ressentido, com raiva. Então isso tudo vem do pensamento. Vai reforçando padrões. Só que isso não é consciência que a gente fala. Pensamentos conscientes é quando eu consigo perceber os meus pensamentos e, como o Vitor falou, se aquilo é meu, se não é meu, se serve para mim no momento atual ou se eu vou realizar aquilo. E deixar ele passar, né? Como na meditação a gente fala muito isso, né? Vem um pensamento, deixa ele passar, como uma nuvem no céu passando. Sim. Osho fala muito sobre isso, né? Que você é o céu. O que existe, na verdade, é você, o céu. As nuvens, elas são passageiras. Às vezes o céu está limpo, não tem nenhuma nuvem. E às vezes está carregado, cheio de nuvem. Quando está carregado, cheio de nuvem, às vezes você não vai conseguir se enxergar, né? Porque tá tampado. Então, o seu papel é de dispersar essas nuvens para que você possa se enxergar de verdade, que seria o céu. O céu é o que existe, né? Então, essa comparação é muito bacana, porque se você está com a sua cabeça repleta de pensamentos, você cria uma nuvem dentro da sua cabeça que impede você se enxergar. Então, o observador, ele fica lá oculto. Mas por que ele está oculto? Ele existe, ele está lá. Ele está oculto porque você está carregando a sua mente de pensamentos e não está deixando ir Ô embora. Vitor, como você conheceu o seu observador? Como que Como eu foi? conheci? Como que foi esse processo, assim? Então, é muito. Quando você entra num caminho de autoconhecimento, você vai lendo, né? Você vai tendo dicas e experimentando. E faz parte da experiência, né? Como é silenciar a mente. E às vezes silenciar a mente nesse processo que a gente está falando é um treino absurdo, né? É um exercício diário que deve ser feito para que a sua mente não te domine, né? Para que você não confunda a sua mente com você. Então, quando você começa a observar esse céu interno, você começa a ver que realmente a mente, ela não te domina. Você que domina a mente. Como? Na hora que ela precisa ser solicitada com os pensamentos, você está ali presente, o observador está presente dando ordens para que ela te contribua para o que você quer alcançar e realizar. Agora, quando você não está consciente do observador,
a mente te dá ordens aleatórias. Então você fica meio que perdido nesse processo de construção e realização. Então foi um caminho, né? Foi um exercício. Às vezes, muitos finais de semana, né? Onde o povo estava na gandaia, bebendo, se divertindo, eu estava metido numa imersão, né? Me conhecendo, fazendo trabalhos, workshops, estudando. Então, é uma escolha, na verdade. Não aparece, não é mágico, né? Requer um esforço pessoal para colocar isso em prática. Foi assim que eu conheci. Entendi. É um processo, né? E eu também fui desenvolvendo isso, essa percepção com meditação, com muitos retiros, cursos, Sim, né? E o mais importante é o que você falou, é a experiência, né? É sentir isso realmente na prática, além só da informação. Que aí claro. agora a gente entra também num outro ponto de pensamento, que é a informação. Tanto a informação que o nosso corpo capta, né? Porque pensamento, ele não vem só do cérebro. O corpo todo é uma antena que capta a Sim, informação. Só que aí estamos falando agora de uma coisa mais intelectual, né? Então, assim, basicamente, a razão, que é uma função psíquica normal que todo mundo tem, apesar de às vezes não usar tanto ou outros usarem mais, o pensamento é um componente da razão, que, como você falou agora, que se eu tiver com a mente limpa, com o meu céu limpo, quando eu precisar do pensamento, ele vai vir, vou usar, vou pensar e ele vai passar. Eu não isso. preciso ficar preso nele, porque eu tenho todo um outros processos para viver e fazer, né? E não ficar só no pensar. Sim. Então, diante disso, aí me perdi, o Eu vou pensamento pegar o seu passou. gancho. Eu vou pegar o seu gancho. Diante disso, você tem nas suas mãos o poder de decisão. Se você vai usar esse pensamento para realizar ou se você vai deixar ele aprisionado na sua cabeça e te criar a nuvem que impede que você perceba quem é você. Foi você que pegou meu pensamento, porque era isso que eu queria falar. Então, é isso, né? Quando a gente está conectado com o seu céu, você simplesmente acessa as informações. Você perdeu a informação, eu captei. Ótimo, estamos Entendeu? aqui, estamos E aí, nos isso conectando. prova que todos nós estamos conectados. É, Só que você precisa estar aberto para essa percepção. Já passou por você, isso passa muito assim com a minha mãe, porque a gente tem uma ligação muito forte. Eu penso nela, ela me liga. ah, sim. Ou Ou muitas vezes, quando era. Acontecia assim, tipo, lembra quando era telefone discado? Que você discava para poder. Às vezes eu discava, nem chamava, ela pegava o telefone, eu ia te Uhum, ligar. Então, uhum. isso é uma forma de telepatia, né? É a transmissão do pensamento e o receptor ele capta o que você tá enviando. Eu tenho um amigo que também acontece muito isso. A gente se fala pelo olhar. A gente é tão conectado que a gente olha e não precisa falar nada e a gente já se entende. Então, quanto mais você vai desenvolvendo essa percepção, menos a linguagem falada é requisitada para você expressar o seu pensamento. Isso é muito interessante. Olha só, me passou agora em mente uma pergunta que uma amiga me fez, e aí a minha proposta era trazer aqui para a gente falar. E aí tem tudo a ver com o que você falou agora, então eu já vou te fazer essa pergunta, que é assim, ó. Você disse assim:
a gente se fala pelo pensamento, nem precisa, só pelo olhar, pelo pensamento, a gente se entende. E aí uma amiga me perguntou, Jonathan, vocês que estão estudando Tantra, tem alguma conhecimento sobre isso? Existe sexo por pensamento? Ué, tudo começa no pensamento, né? O desejo sexual, né? Muitas vezes ele é influenciado porque você sente, né? E aí você pensa, uau, acho que eu vou fazer, né? Se tem parceiro ou não tem, enfim, você vai dar seu jeito. Mas o pensamento te induz para a ação. Porque a vida é assim, né? Qualquer realização material, ela parte do princípio do pensamento. Porque você pensa, sente e age. É assim o processo. Pensar, sentir e agir. Né? Porque quando você age sem pensar, você está agindo no instinto. E no instinto, muitas vezes, você vai fazer besteira. Então, por isso que nós temos a capacidade de pensar, para discernir certas razão, coisas. Né? Que é essa coisa da razão, que ela é funcional, mas se a gente se prende nela, a gente não consegue nem sentir nem agir, né? Fica só no racional. Mas eu gostei muito da tua resposta, porque é isso mesmo. Só que eu tô falando, eu ainda não é isso, né? Essa resposta responde parte da intenção da pergunta. Você quer saber se existe, seria um sexo a nível energético, né? Sexo a nível energético, talvez eu não perguntei direito. Com Sim. orgasmo. Sim. Você pode ter a própria experiência com você mesmo. Não precisa ter outra pessoa. Porque o seu pensamento está movendo a energia. Você está direcionando a sua energia para um determinado fim, né? Se você estiver conectado com outra pessoa que está também com essa mesma, com esse mesmo foco, aí é uma experiência que cada um vai ter, né? Mas tudo começa pensando alguma coisa, né? Se você não está pensando, você está num nível mais instintivo. E aí, quando você age pelo instinto, muitas vezes você vai cair em determinadas armadilhas, porque a gente vive numa sociedade que determina regras. E às vezes o seu instinto pode sair de regras sociais que vão te prejudicar. Por isso que a gente tem que equilibrar, né? O ímpeto, né? O instinto, o impulso, ele vai chegar, mas você tem que, peraí, o que eu faço com isso? Aí é onde a consciência vai entrar. Né? Vou dar asas a isso, mas quais são as consequências? Não vou dar asas porque isso aqui vai me trazer essas consequências e eu não escolho isso. Entendeu? E achar um ponto também que o pensamento não bloqueie a tua ação, né? Porque se você também ficar pensando muito, não sai nada, né? Sim. É o que a gente comentou, né? Obesidade mental, é isso? Sim, obesidade de informação. É um momento em que você está tão cheio de informação na sua cabeça que você se torna pesado para fazer a ação, para tomar a ação. Então, o que a gente propõe? Né? Porque existe uma lei, a lei da troca. Né? O universo tem uma lei que se chama lei da troca. Né? O dar e o receber, para que você mantenha esse equilíbrio dentro do sistema. Então, se você só recebe informação, recebe, e acumula, não faz nada, não age, não compartilha, você vai ficando como um obeso, né? E o que acontece com um obeso? Quando ele resolve mudar de vida, é tudo muito mais difícil. Fazer um exercício, mudar a alimentação, porque ele já criou um hábito, acostumou. Então, é impossível? Não é, mas é mais difícil. Então, quanto mais você entra nesse fluxo de dar e receber,
melhor fica para que você haja, né? Porque você não vai ficar pesado. Isso aconteceu hoje com um cliente, né? Que estava paralisado, paralisado. Tinha muita informação e não sabe o que fazer, não consegue, não age, não age. E aí eu tive que usar outros recursos, né? De desprogramação neurobiológica, enfim. Aí são outras técnicas para dar uma chacoalhada, passar um antivírus no teu HD, tirar tudo que não presta para abrir espaço. Porque a informação que chega até você, nem todas prestam, né? Pelo menos para o que você está vivendo. São milhares de informações, mas se você for fazer um filtro, se você fizer um filtro disso tudo, o que você realmente usa? Né? Então isso é muito importante, cara. Na era da internet, tipo, a cada segundo, teu cérebro é bombardeado de informação. Umas são fake news, outras são reais, ou um ponto de vista que não tem a verdade como, né, mais refinada. Enfim, vai caber a você pegar isso e montar o teu quebra-cabeça, mas muita coisa, muita peça não vai encaixar. Então você tem que deixar embora, senão isso vai criando esse lixo, né? Esse lixo de informação que não contribui para você agir. E aí é como se, essa metáfora, né? A obesidade, você fica pesado. E esse peso impede que você faça movimento. O lixo mental, né? Porque existem alguns recursos, né, que a gente pode lançar a mão para remover esse lixo mental, porque os pensamentos são maravilhosos, mas chega um momento quando eles estão se acumulando muito, eles viram um peso, um lixo, Sim, né? Então, além de uma coisa que eu já fiz que é bem interessante é assim, ó, para você esvaziar um pouquinho a mente, anotar coisas, ideias, agenda, né, do que você vai fazer naquele dia. Isso dá uma clareza mental. Mas também, né, como a gente pratica e vê os benefícios, a meditação, né? sim. Meditação, exercício físico, você Contemplação da natureza é um ótimo exercício para você não pensar, você focar no que você está fazendo, é porque sentir o cheiro, tocar. a atenção, né? A atenção da gente tem que estar em alguma coisa, em algum lugar, em algum ponto, porque a gente precisa disso. Se ela não tiver no seu corpo, na natureza, em alguma música, ela vai estar nos seus pensamentos. E reforçando mais ainda os pensamentos e criando novos pensamentos a partir dos pensamentos, Sim, né? Então, por isso que é importante focar em alguma coisa. sim, Contemplar é isso, né? Focar em alguma coisa, sentir o sol, a chuva, o vento, os cheiros. Então, até na comida, né? Esse final de semana eu participei de um jantar consciente em comemoração à minha formatura da pós-graduação. Meu Deus, como é interessante sentir os cheiros. Todos estávamos vendados, sem essa informação da visão, né? Só com as sensações corporais, olfativas e auditivas e o paladar. É bem interessante também fazer esse sim, exercício, porque aí a atenção, o que aconteceu com a minha atenção? Veio toda para o meu corpo, para o que eu ia sentir, porque eu ia comer, porque eu não estava me vendo, né? Como a visão, olha só, como a visão também limita as nossas percepções, sim. as outras, né? Porque a visão, a gente também está sempre prestando atenção, olhando alguma coisa. Sim, é porque a visão é o sentido responsável pela projeção do nosso olhar para o mundo. Dos Então, nossos pensamentos, né? para você criar o seu mundo, né,
o olhar, a visão, ela é a lente que projeta. Então, quando você olha alguma coisa, você está projetando a sua realidade. E é muito diferente você olhar e você olhar para a mesma coisa, a gente vai ver diferente essa realidade. Vai. Então, quando você retira o sentido da visão, você para de projetar. E aí você começa a viver de verdade, sem projeções. Você começa a sentir a vida como ela é, não como você está imaginando. Legal isso, né? Como você está pensando, né? Isso. Criando, induzindo, né? Sim. E Porque aí uma forma muito bacana de você. a gente vê o que a gente quer olhar, né? É, e uma forma muito bacana de você entrar nesse processo de perceber o seu pensamento e como ele é como um bloco. O pensamento é como um bloco de informação que chega, entendeu? E o bloco, ele é uma unidade. Entre um pensamento e outro, existe um gap, existe um espaço. Mas quando a gente não está consciente, é tão rápido, é tão acelerado que você não consegue identificar esse espaço entre os dois blocos. Quando você entra para uma meditação para perceber o seu pensamento, você vai ver que existe realmente esse espaço, esse vazio entre um bloco e outro. Quanto mais você vai ficando calmo, mais esse espaço vai aumentando. É nesse espaço que está o seu eu, onde estava a sua consciência, o vazio. Só que a gente tem tanto medo do vazio que a gente quer preencher de alguma forma esse vazio porque não quer entrar em contato com o seu eu, com a sua essência, com a sua consciência. Então existem os recursos do mundo que fazem você ficar nesse looping, né? De pensamentos buscando coisa para preencher o vazio. E aí é uma armadilha, né? Que o mundo, o sistema, né, que a gente vive, está inserido, cria, para que você não se conheça e não desperte. Desperte para o seu eu verdadeiro, o seu eu interior, né? O seu mestre interior, a sua sabedoria. Então, quando a gente entra no processo de meditação para identificar esse gap, é muito bacana, porque cada vez mais, conscientemente, você vai afastando um bloco do outro e vai sentindo essa serenidade, essa paz, essa nutrição de si mesmo. É muito bacana. Então, essa é uma dica. Se quem quiser, para observar os seus pensamentos, começar a ver o quanto eles estão separados, são unidades que vêm uma em seguida da outra, você pode aumentar esse espaço, né, entre um e outro com a sua própria força. Esse escuro, esse espaço vazio é onde estão todas as possibilidades, né? Isso. É onde é infinito, né? Sim. É o E esse bloco que chega, ele é o bloco que, digamos, determina alguma coisa a acontecer. Então, ele é um bloco que vai trazer um determinado julgamento, né, através do seu raciocínio. No espaço vazio não há julgamento, há só possibilidades. E está tudo inserido nele, é tudo em nada junto, sabe? E é aí que está o espaço da criação. Então, o segredo é você estar nesse espaço, mas utilizando os blocos que chegam para você criar a realidade que você deseja. Aí está o poder do pensamento, sabe? Quando você identifica todo esse processo e usa a seu favor. como ter, então, esses pensamentos assim, usar a meu favor. Significa os pensamentos que eu já tenho, ou é que eu tenho que pensar outros pensamentos bons? Na verdade, os pensamentos não são nossos, a gente não tem pensamentos, eles são um fluxo. Né? Se eu te perguntar assim, o que você pensou há 2 horas atrás? Ou seja, já foi, entendeu? Então,
ele passa pela sua mente e vai embora, porque depois de 2 horas passaram milhares de pensamentos, entendeu, na sua cabeça. Então a gente mal sabe os detalhes de pensamentos que passaram há 5 minutos, entendeu? É um fluxo, vai. A sua mente ela tá ali como uma tela, uma tela, né? Que identifica esse fluxo e vai aprisionar ou não, mas ela aprisiona com um objetivo, quando você está consciente, para criar. Se você não está consciente a aprisionar, isso vai te deixar num nível de ansiedade, num nível de desespero, porque você não sabe, você aprisionou o pensamento. É um Né? rio, né? É como se fosse um rio, né? Sim. Então, quando a gente identifica isso acontecendo no nosso processo individual, a vida fica muito mais fácil. Você vai só usar os pensamentos que realmente fazem sentido você usar. Senão, você vai deixar embora. Né? E Inclusive os durante... destrutivos, né? Porque muitas pessoas, é lógico assim, que existem diversas causas para depressão, ansiedade, né? Diversas síndromes, né, mentais aí, distúrbios mentais, existem diversas causas. Mas a maioria delas parte de um pensamento que ficou aprisionado. Né? Quantas pessoas se suicidam porque estão com aquele pensamento preso de que não vale a pena viver, de que tem que se matar, de que tem. Sabe? E aquilo ali toma uma força e ela não consegue enxergar o outro lado. Até o momento que ou ela busca ajuda, consegue se livrar, ou ela morre. Então, o pensamento aprisionado, né, negativo, ele é total destrutivo, pode acabar com a sua vida. Então, serve para a gente refletir, né? O que a gente está aprisionando? Tem que aprisionar? Tem que usar e deixar embora? Né? Tem que deixar embora e nem prestar atenção? É um processo de escolha. Porque, na verdade, quem decide o pensamento que vai ser usado é o seu eu, é o seu céu, né? O seu céu interior, a sua luz. O seu céu que é você, né? Sim. Que é esse Tem alguém vazio, que queira perguntar alguma coisa, que participar, é essa luz. fazer Ô, um- Vitor, uma contribuição? enquanto alguém não vai perguntando, eu acho que eu captei algum pensamento de alguém aí que está Hum, assistindo. E eu tenho uma pergunta assim pra gente pensar. Pra gente pensar, né? Tá, beleza, né? E se eu tô durante um momento em que não é para eu ficar pensando e eu tô pensando? Por exemplo, durante a massagem tântrica. Como que eu faço para não ficar nesse looping de pensamentos assim? aí existem os recursos que a gente usa, né? Como a respiração, por exemplo. Quando você está totalmente envolvido com a sua respiração, com o seu processo, né, de expansão e contração do seu pulmão, quando você está focado e consciente do que está acontecendo, a sua mente ela não está funcionando no modo pensamento atrás pensamento. Né? E se vier, volta para o foco de sentir o teu corpo, o teu pulmão. Então, são diversos recursos que você pode usar para não deixar que a sua mente te controle, que os seus pensamentos te dominem. Então, é um processo de exercício, né? Às vezes, a pessoa que ela é muito mental, muito acelerada em pensamentos, no início pode ser mais difícil. Agora, você não pode desistir. Tem que tentar, um pouquinho a cada vez, né? Um pouquinho a cada dia, e vai, até que você tenha um total domínio sobre esse processo que a gente explicou até agora. Trazendo a atenção, né, para o corpo, ou para a respiração, ou para o toque mesmo, né, que está Sim, sendo recebido, porque
E tentar visualizar também esse escuro, né? Sim. Na verdade, você nem visualiza, você sente, você simplesmente sabe. Eu me Você lembrei agora. identifica, você identifica que esses blocos vão se espaçando Eu me e lembrei você sente, desse fim de uau, eu estou semana. consciente, mas eu não estou no modo pensamento, não vem pensamento. Vem só consciência, né? Consciência de que a campainha tocou, né? Eu senti um vento na minha pele, mas não está pensando em qualquer outra coisa. Uhum. Eu fiz nesse fim de semana uma meditação que eu me conectei muito com esse espaço vazio. Olha só como você captou algum pensamento meu também, né? Você captou informação no campo aí e falou. Uhum. Porque realmente isso está no meu campo aqui. Esse vazio, esse escuro, Sim, esse espaço. Então, quem conduziu a meditação pediu, né, para a gente visualizar esse espaço dentro de nós. E esse input ajudou muito nesse processo de sentir esse sim, espaço e de se sentir esse vazio sem pensamento, sim. experimentar isso, né? Então, fechar os olhos, né? Porque às vezes é tão raro e tão Sim. difícil Nem fechar muita os gente teve olhos dificuldade de fechar os olhos. e respirar e visualizar um escuro que existe atrás dos seus olhos. Foi essa a informação que ela deu. Visualize e sinta o escuro que existe atrás dos seus olhos. E vai descendo. Aí você vai com a sua consciência descendo e visualizando o escuro atrás da sua garganta, seu pescoço, no seu peito, até chegar lá nos pés, até chegar lá embaixo no centro da terra, enfim. Enfim, ó, veio uma pergunta aí, vê se você consegue. Ó, cara, Você quer ler? Pode ler. interessante que se fala muito detox alimentar e não colocamos em prática o detox de pensamentos. Ou seja, filtrar essa enxurrada de pensamentos negativos. É isso mesmo, Ellen. É Ellen, né, que mandou? Ellen. Foi Ellen. É isso mesmo. A gente está num momento, né, com a internet, que vem uma enxurrada de coisas e vem assim, vem tudo. É igual, sabe o saco de feijão que não é premium, né? Tipo, antigamente se fazia isso, né? A minha avó fazia muito isso. Tinha que botar o feijão e ir catando o que podia Catar as cozinhar, o que era lixo. pedrinhas. Tudo vinha no mesmo saco, no mesmo pacote. Assim é a internet, né? Mas Vem aquele saco de eu diria até que, por exemplo, ela falou do detox alimentar. Até uma alimentação intoxicada tem a ver com pensamentos intoxicados. claro, Então, claro, né, a alimentação intoxicada não é causa, ela é consequência de pensamentos. sim. Porque você pensa, tipo, vou comer qualquer coisa, entendeu? Só para matar a fome. Aí você vai e come qualquer coisa, né? Pega aí qualquer veneno e bota para dentro. Mas quando você está consciente, esse pensamento vai chegar, não vou comer qualquer coisa, não, peraí. Eu tenho que botar coisas boas para dentro do meu corpo. Mesmo que dê trabalho, eu vou lá e vou comprar uma comida saudável, né? Então, tudo parte do pensamento, como a gente falou anteriormente. Você que escolhe, né? Esse detox que a Ellen falou é sobre isso, é sobre o que eu estou escolhendo, né? Eu estou escolhendo, porque a informação também é um alimento. A informação é um alimento. Se você ficar na televisão olhando 24 horas as notícias, você vai para depressão e para o suicídio ou para loucura. Oi, Vitor, deu uma travadinha. Eu estava É. dizendo, você falou da televisão, eu estou num exercício chamado Semana 100, que é bem Uhum. interessante também da gente compartilhar aqui para as pessoas fazerem também. O que é Semana 100? É você escolher uma coisa que você faz todo dia,
tem que ser um desafio, não pode ser qualquer Ah, coisa simples, mas também nada que vá te causar mal. Então, por exemplo, você não pode escolher ficar sem comer ou sem beber água, porque isso faz parte da sobrevivência. Mas eu escolhi duas coisas que eu já fiz: ficar sem ouvir música durante a academia, para eu me ouvir mais, e outra coisa sem a televisão, que você falou. sim. Então eu já estou há uma semana sem ligar a televisão, sem assistir nada de televisão, nem filme, nada, zero. E assim, É uma outra realidade, né? eu já fiz isso por longos períodos, outras vezes, mas ultimamente eu estava voltando a assistir e eu já estava percebendo essa intoxicação. Sim. É outra coisa. Porque a Eu acho que eu informação não é um quero mais alimento. voltar. A informação é um alimento. Entendeu? Então, assim, nada Então contra. escolha, né, quem está assistindo a gente pode escolher uma coisa que faz, que intoxica você, seus pensamentos, que você sabe muito bem o que que é, porque todo mundo sabe, na verdade. De repente é a televisão. Sim. E fica uma Ou o semana programa que sem. você está assistindo, né? Porque, Ou o porque a programa. própria televisão, um canal fechado, sei lá, às vezes é É, educativo, traz sim. informação de como é a história, né? Outro dia eu tava assistindo, tipo, um documentário sobre a história da humanidade mesmo, né? Uhum. Você vê a evolução e tal, é interessante, né? Você conhecer como vai funcionando, como tudo é cíclico, como as coisas se repetem de forma diferente. Isso também abre seus olhos e sua consciência. Mas escolha o que você vai ver, não é qualquer coisa. Né? O que você escolhe? Algo que vai te trazer um despertar maior da consciência ou algo que vai te jogar num buraco porque você está vendo morte todo dia? Entendeu? É o quê? É alimento. Você está se alimentando do quê? Né? A mesma coisa quando você escolhe se alimentar de um alimento saudável ou de um junk food, né? É tudo a nossa escolha. A nossa realidade a gente está criando a partir do pensamento. Né? Esse é o poder. Ou seja, os pensamentos determinam nossa realidade, né? Sim, E eles, seja ela qual for, né, Vitor? Porque também a gente sim. às vezes esquece que a autorresponsabilidade por tudo que acontece na vida é de cada um, né? Por isso que Então, para mudar a realidade que você está vivendo, você tem que mudar o seu mindset. Mindset é o quê? A forma como o seu cérebro está estruturado. Porque não adianta você só querer sem mudar os hábitos, sem mudar as ações. Não vai, não adianta. Entendeu? Fica num campo da imaginação. Não eu vai. posso, Não posso muda a realidade começar, se não muda a né? ação. Posso começar fazendo essa mudança de fora para dentro. Então, Sim, ter novos hábitos vai me trazer novos pensamentos, né? sim. Nem sempre eu já vou conseguir ter pensamentos saudáveis para ser uma pessoa de hábitos Claro. saudáveis. Mas tem que tentar. Eu tenho que fazer uma força igual da Um obesidade esforço. que você falou. É porque eu estou com esse excesso de pensamento dizendo que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, que é difícil, que é Ah, complicado. E aí, quando eu começo a fazer aquela história, né? Caminhando que se faz o caminho, né? Você dá o primeiro passo para depois o chão aparecer. isso aí. Então, E vai. esse processo é individual, intransferível. Depende de cada um. Eu não posso colocar a minha força para você. Você tem a sua, entendeu? Você que vai caminhar, você que vai fazer a sua transformação, a sua realidade ser diferente, né? O que o outro pode fazer por você é te auxiliar quando você pede, né? Quando você vê que o outro pode te dar uma mão e se o outro achar que também pode, ele vai te dar e aí dar uma ajuda, né? Mas ninguém pode fazer nada por ninguém, né? Às vezes as pessoas querem
a pílula mágica para transformação, né? E muita gente ganha dinheiro vendendo, né? O que não vai acontecer. Mas quando você está iludido, você acredita, né? Então não existe pílula mágica, existe esforço pessoal, existe mudança de pensamentos para criar uma realidade diferente. É simples. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que a Ellen comentou mais alguma coisa. Vou ler agora o que ela comentou. Se tiver mais alguém que queira mandar alguma pergunta, estamos falando sobre pensamentos, né? Poder dos pensamentos. E se for qualquer outra pergunta também pode mandar, que a gente sempre tem um link, né? As coisas, Sim. elas sempre se conectam em algum ponto, né? A Ellen botou assim: a escolha do conteúdo que consumimos implica muito com os pensamentos que criamos. Vitor, fala um pouco como o Tantra nos ajuda na forma do nosso olhar com a nossa sexualidade. O nosso olhar. Ela escreveu assim: e aí, será que o Tantra vai mudar os pensamentos que eu tenho a respeito de sexualidade? Sim, porque você começa a se enxergar na sua essência e não na imagem que estão criando ou que você mesmo está criando, a máscara que você cria para apresentar para a sociedade um ser que você não é. Então, quanto mais você está presente na sua essência, quanto mais você está consciente de quem é você, você vai se expressar para o mundo como você realmente é. Então você passa a não se preocupar mais com julgamentos, com o que o outro vai pensar sobre você, sobre o que você faz, se é certo ou errado. Você simplesmente está se expressando como um ser verdadeiro, sem máscaras. Então o Tantra ele te ajuda a despertar essa consciência para você saber quem você é. E você se expressar, seja sexualmente ou qualquer outra forma de expressão da vida, da forma natural, mais natural possível, e não de uma forma construída, mascarada. É essa o poder do autoconhecimento, não só através do Tantra, mas de outras técnicas também, né? Quando você se conhece, você passa a ser o ser único, divino, expressando aquilo que você tem vontade de expressar. E os É mais ou menos. pensamentos, e os pensamentos Seria isso, Ellen, que você perguntou? comenta aí, Ellen, se é isso mesmo que você queria saber ou se a gente precisa complementar. Porque aí os pensamentos, quando você se conhece, como você falou, eu vejo assim. Aí os pensamentos, você vê os pensamentos de forma desidentificada. Sim, Você não vê mais que um pensamento é você, que aquilo é uma realidade, que aquilo vai te causar um sofrimento, né? Então, o pensamento vai passar e você vai pensar, ah, tá bom, passou, sim. passou aquele Passou. pensamento. Passou, não, não é isso, eu não sou assim, né? Então, se você não sabe quem você é, qualquer informação vai te Porque às convencer. vezes é até não é nem assim, às vezes é o auto-julgamento, né, que você tem sobre você, mas também o julgamento de fora sobre você. Então, se você não tem consciência de quem você Isso, é, o julgamento do outro, ah, você é isso, você é aquilo, vai te afetar. E aí sim. você vai ficar depressivo, ansioso, vai querer sumir, não vai querer mais conviver, entendeu? Porque você vai se sentir acuado diante de um julgamento que veio de fora, que é só um olhar, é um julgamento, é um olhar sobre um aspecto que a pessoa enxergou de você, mas que às vezes não é nem o que você mostrou. É a distorção do olhar dele sobre você. É igual. Eu assisti uma palestra do professor Leandro Carnal. E Sim, aí ele é muito bom. ele fala assim, sobre esses julgamentos externos, né? Então, ó, ele diz assim: eu sou careca, ele é careca. E se alguém me chama de careca, ô careca,
eu tenho duas alternativas. Ou eu escolho ficar chateado porque ele me chamou de careca, mas é verdade porque eu sou careca, ou eu fico, pô, legal, você tá enxergando, você tá vendo que eu sou careca. Por quê? Sim, Ele já sabe que ele é careca. Então, ou seja, ele se conhece, mas quando alguém diz, ele pode ficar, tem essas duas escolhas. E a gente tem essas duas escolhas quando alguém fala alguma coisa que não é o nosso verdadeiro ser, se a gente já se conhece. sim. Se é verdade o que a pessoa está dizendo, ok, que bom. Se é mentira, não é comigo, né? E às vezes, isso que você está falando é importante, porque às vezes um julgamento externo ele pode contribuir para que você se conheça também. Porque, por exemplo, o quanto que eu estou mostrando para alguém algo que eu mascarei para não mostrar quem realmente eu sou. Então, quando chega essa informação, você tem que se perguntar: será que eu estou mostrando uma máscara, né? E isso me afetou, eu tenho que tirar essa máscara e mostrar quem eu realmente sou para não ter esse tipo de julgamento, ou realmente não, eu sou quem eu sou e isso é um olhar distorcido do outro. São perguntas que você tem que se fazer para se conhecer. Porque às vezes o que o outro está enxergando e você não está enxergando, e ele está te colocando na sua cara para que você mude É também. um Tem essa presente, situação. né? Pode ser um presente, né? Pode ser um presente. Então, tudo depende de como você recebe, né? E processa aquilo. Porque esse processamento, ele pode ser também uma contribuição para você ir para um próximo nível de você mesmo. Tem uma pergunta nova aqui do Israel. Boa tarde. Se na vida precisamos de equilíbrio no pensamento, também precisamos, diante disso, é relevante desenvolver transtornos de personalidade, entre outras coisas? Espera aí, deixa eu entender melhor. Se na vida precisamos de equilíbrio no pensamento, certo? Também precisamos, diante disso, é relevante desenvolver transtornos de personalidade, entre outras coisas. Transtornos de personalidade relacionados a muitos pensamentos, será que é isso que você está querendo dizer, Israel? A pensamentos assim desequilibrados, pensamentos em excesso, como a gente já falou, né, ao longo da live? Sim, né? Então, assim, doenças, transtornos, quando eu vou ficando preso nesses pensamentos, sem conseguir limpar, sem conseguir enxergar o céu que eu sou, né? Essa semana teve uma pessoa que me falou assim, porque todas as pessoas são falsas e mostram uma personalidade falsa, uma máscara falsa, porque de felicidade, porque lá no fundo todo mundo é triste e carente. Aí eu falei assim com ele, mas não seria o inverso? Lá no fundo todo mundo é feliz, mas existem vários bloqueios, máscaras, pensamentos que vão bloqueando, porque eu acredito assim, e é inclusive, né, dentro da minha linha de abordagem da psicologia transpessoal, a gente vê o ser humano como um ser divino completo e integrado e o tudo mais que tem que tira o equilíbrio, tira a saúde, o bem-estar, é excesso de coisas que a gente tem que eliminar, porque o ser ele já é integrado e alinhado. Todo mundo já é saudável. Então, você vê, olha os pensamentos que esse meu amigo está tendo, que estão levando ele a acreditar numa coisa a respeito das pessoas, a respeito dele mesmo, né? Então, isso pode estar levando, se ele não consegue enxergar o outro lado disso, né? Pode ser que seja um primeiro estágio
de pensamento, que depois ele consiga transformar isso, né? Sim. Transmutar e transformar, elaborar melhor dentro dele e integrar essa informação. Ou ele Mas transforma, ou também leva para um caminho de ladeira abaixo que vai levar para uma depressão. Porque se ele isso, acredita que, no fundo, todo mundo é infeliz e triste, ele vai criar essa realidade para ele. E aí, essa realidade vai ser sentida dentro dele. Mas por que que ele vai começar a sentir? Porque ele começou a pensar assim. porque na verdade E ele já está aí, me dizendo como ele está. Ele sim, não está me dizendo sobre as pessoas, ele está me dizendo sobre ele mesmo, sim, né? Eu vejo assim. Muito do que a gente fala sobre os outros não é dos outros, é da gente mesmo, sim. né? O outro é só o espelho que reflete aquilo que a gente está enxergando, que conscientemente a gente não enxerga, né? Porque se você está num processo de autoconhecimento, você vai enxergar o teu lado sombra e você vai trazer luz para esse lado sombra. Mas quando você Isso. não está no processo de autoconhecimento, o outro é, digamos assim, a desculpa que eu dou para não me enxergar. Então eu jogo a projeção minha no outro. Eu jogo o que eu não quero enxergar em mim no outro, achando que é o outro que está assim, não eu. Esse é um processo muito rico, porque quando você sabe que essa projeção acontece, conscientemente você para de projetar e passa a se interiorizar e encarar as suas sombras, os seus monstros, os seus demônios internos e jogar luz nisso e ressignificar e transmutar. Ele só tá numa extremidade de pensamento, mas na outra extremidade já está essa luz, né? É, o pêndulo, né? Quando o pêndulo Sim, vai mais para o outro lado. Então, Israel, é isso, os pensamentos, a própria personalidade, né? Ela vai sendo moldada por um mundo também mental, por um mundo de pensamento, de julgamentos, né? Então, se eu fico preso nesse sistema de pensamentos cíclicos e não faço essa faxina, esse detox, como a Ellen. como a Ellen comentou, né, de um detox. O que é um detox mental, um detox de pensamentos? É cuidar com alguma coisa que seja agradável para você, seja no corpo, seja respirando, seja relaxando, fazendo uma massagem, né? Esses cuidados que te ajudam a acalmar esses pensamentos, a perceber o céu por trás das nuvens. Isso aí. É só botar E é muito. bota um ventilador na cabeça para ver, para ver Deixa se os embora. pensamentos No voam para caso, no longe. caso pro detox, tem que botar um tufão, né? Daqueles que, tipo, não deixa nada. Porque, cara, é muito importante a gente saber desse processo, porque ele é crucial na transformação que a gente espera para a nossa vida. Se você não souber como funciona o processo de criação da sua realidade, você vai ficar perdido num monte de informação que chega até você e você não sabe o que fazer. Então, é preciso entender esse processo, tomar posse do teu comando, né? Dar comando para quem realmente tem que comandar, que é o seu eu superior, né? O seu céu, o seu divino, seja lá a palavra que você queira dar. Mas quando você entrega o comando da sua vida para essa divindade que está em você, a sua mente ela vai ser a sua aliada. Ela vai contribuir para organizar tudo, para fazer as coisas acontecerem e você vai ter plena realização material, né? Porque a experiência na matéria ela depende também desse processo mental.
mas ele precisa estar organizado dentro de uma consciência maior, né? Perfeito, Vitor. É isso mesmo. Colocar os pensamentos para funcionar bem direcionados e com uma intenção e com o seu ser mais elevado, espiritual, o seu self, que a gente chama, que é a parte, a centelha divina que existe em cada um. É o amor, Sim. né? É o amor, É. que é isso. E para você vivenciar o amor, você tem que estar aberto para essas informações que chegam e desapegar daquele velho modus operandi que às vezes não está mais funcionando na sua vida. Você precisa ser sincero, cara, não está funcionando mais dessa forma como eu penso. Deixa embora, deixa chegar coisas novas, né? Deixa novas técnicas entrarem no teu campo, experimenta e vai fazendo, você vai vendo as coisas acontecerem e mudarem. Né? Mas para isso você precisa se desapegar do velho, fazer a limpeza, o detox, enfim, a faxina, como você queira, né, denominar. Tem mais alguma pergunta? Acho que daqui a pouco a live vai cair, já tá dando 1 hora. Não, Vitor, acho que agora pode fazer 3 horas de live. Ah, é? Mudou? Já tem um tempinho já. Então é isso, né, gente? Muito obrigado pela participação. Se alguém ainda quiser comentar, pode mandar aí que a gente ainda está por aqui. E também, se vocês quiserem, né, acharem que a gente pode contribuir, né, com o processo terapêutico, vocês mandam direct, entrem em contato com a gente pode fazer né, um processo terapêutico individual, online mesmo, é muito bacana, a gente pode usar recursos através da online, não precisa ser presencial, e a gente está aqui disposto e aberto para ajudar quem achar, né, que é o momento, que é a hora da transformação. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Sim, com certeza. Isso aí. Então é isso. Obrigado, gente, todos que passaram Até a por aqui próxima. também. Vitor, até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado Tchau. a todos que contribuíram, né, para que isso seja um assunto que possa também, né, ir no fluxo da internet para quem quer que precise do que a gente, né, conversou aqui. Nossa doação. Isso. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.